Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falar um pouco a respeito dos novos motores da Renault, falar também um pouco a respeito da minha convivência com o 408 que estou utilizando no meu trabalho depois de 3.000 quilômetros, o que eu estou achando dele. Bom, esses novos motores da Renault, eu acho que muita gente estava aguardando, principalmente o 1.6, porque o 1.6 da Renault já estava bem cansado, né? Principalmente o K7M. O K4M ainda era mais ou menos, né, atualizado. E também o novo motor 1.0. Essa família de motores vai se chamar SCE, né? Talvez uma nomenclatura parecida com o TCE, que a Renault utiliza na Europa para os motores turbo, só que aqui são aspirados, né? Esse 1.0 ficou bastante interessante. Primeiro que ele tem a nomenclatura BR10, né, a referência dele. Ele vai gerar 85 cavalos a 6.300 RPM e 10,5 kgfm de torque a 3.500 RPM. Eu achei isso muito interessante porque aparentemente o motor vai ser bastante plano em termos de torque, né? Vai fazer o carro desenvolver muito melhor, não vai ficar aquele motor xoxo em baixas rotações, né? Ele é tricilíndrico, né? Obviamente 1.0 de 12 válvulas. O que eu achei também muito interessante, ele usa duplo comando variável de válvulas. Isso vai ser uma parte bastante interessante e que vai também auxiliar no torque em baixas rotações e na potência em altas rotações, né? Variando os comandos do motor. Eu achei isso muito legal. Agora, o 1.6 ele é praticamente o mesmo motor utilizado atualmente pela Nissan, só que com um pouco mais de potência, tá? Na Renault, no Sandero e no Logan, ele vai gerar 118 cavalos e na Duster Oroch vai gerar 120 cavalos. No Sandero e no Logan vão ser 16 kg, Duster e Duster Oroch 16,2 kgfm de torque. Novamente achei bastante interessante que esse motor é muito bom na Nissan. Imagina ele com um pouco mais de potência, um pouco mais de torque que na Nissan. Vai ser num carro que é teoricamente mais leve que eles, né? A única pena que eu senti é do câmbio CVT não ter sido compartilhado entre a Renault e a Nissan. A Renault vai ainda continuar trabalhando com o Easy R nesses motores novos, nesses 1.6 novos, tá? Apesar do Easy R não ser nada ruim, mas o CVT seria melhor ainda, né? Seria mais agradável e interessante. Mas, enfim, as preferências da Renault, né? A parte chata é que os preços provavelmente vão aumentar, né? E não vamos ter os controles de tração e estabilidade que tanto estavam se esperando, né? Nas versões, pelo menos nas versões de topo de linha. Apesar que todos os modelos que vêm com esse motor 1.6 vão ter start-stop, né? Aquele sistema que desliga o motor nas paradas, por exemplo, nos sinais, né? Que eu acho bastante interessante. Também com a chegada desse novo motor 1.0, que ele vai passar a integrar primeiramente no Sandero. Afinal, o Clio já saiu de linha, né, lá na Argentina, ou seja, ele não chega mais aqui para nós no Brasil, apesar que o que nós estávamos utilizando era o colombiano. Mas enfim, voltando aqui para o Sandero, vai haver uma versão chamada Vibe, que vai ser tipo uma versão de lançamento desses novos motores, né, mas apenas com o motor 1.0, ela vai vir com roda de liga leve, vai vir com farol de neblina, alguns detalhes diferenciados, né? A reestilização também não chegou. Provavelmente nessa reestilização é que devem chegar os controles de tração e estabilidade e também esse câmbio CVT, para haver um compartilhamento de peças entre a Renault e a Nissan, que será bastante interessante para eles, bem como para nós como consumidores, né? Agora falando um pouquinho a respeito do 408 que eu estou utilizando no meu trabalho. Bom, posso dizer que em termos de desempenho tem sido um espetáculo, né? É um Peugeot 408 Business, né? Allure Business, alguma coisa assim que eles dão o nome do carro, é meio estranho. Ele usa aquelas rodas mais antigas do 408 da geração anterior, aliás, antes do facelift, né? O câmbio é automático de 6 marchas, o motor é o THP Flex, né? De 173 cavalos. É assim, espetacular em termos de desempenho, é muito forte, você nunca sente falta de força em momento algum.
E uma coisa que acontecia um pouco, bem pouquinho com o Fiesta, é que conforme eu ia subindo nas estradas, na altitude, eu sentia um pouquinho de perda de potência. Com o 408 isso não ocorre porque o motor é turbo, né? Ele aumenta um pouco da pressão da turbina para manter a potência, né? Sempre alinhada. Dinamicamente, eu acho ele inferior ao Fiesta, tá? Porque o Fiesta, ele era um carro muito na mão, muito na mão. Você quase que o controle de tração e estabilidade não entravam em ação, praticamente em tempo nenhum. Não que o 408 seja ruim, mas é um carro muito mais pesado, um carro muito maior do que o Fiesta, né? E também eu tenho muito mais torque embaixo, então às vezes numa saída de curva, você dá um pouco mais de acelerador, ele quer cantar pneu, ele quer sair erguendo a frente, né, com força. Então o controle de tração acaba atuando nesse momento, né? Não que isso seja ruim, uma segurança a mais, né? Mas não é assim, dinamicamente dizendo, em termos de curvas, você entrar mais forte em curvas, ele não é tão bom quanto era o Fiesta. O Fiesta era muito mais equilibrado que o 408 nesse sentido. Agora, em espaço interno, é uma caverna, né? O carro é gigantesco por dentro. O sistema de ar-condicionado, eu acho que ele funciona até um pouco melhor que o do Fiesta. Ele gela muito, tá? Ele chega até a regulagem dele lá, até 16 graus, né? Porque é um sistema automático. Eu achei bastante interessante também a economia de combustível, que eu estou conseguindo fazer mais ou menos o mesmo parâmetro que eu fazia no Fiesta de consumo, que é em torno de 13 km por litro de álcool a 110 km por hora na estrada. Eu achei isso uma parte bastante legal, né? Porque é muito mais potente, né? Estamos falando aí de uma diferença em torno de uns 40, 50 cavalos, 50 cavalos pelo menos, né? Mais, fora o torque, que são 24,5 kg, né? 8 kg de torque a mais que o Fiesta, apesar também do peso muito superior, né? Em torno aí de 300 a 400 kg a mais que o Fiesta. Os freios também funcionam muito bem, ele nunca apresentou ainda nenhum tipo de fading, também o carro só tem 3.000 km, né? A suspensão também se comportou bem. Eu já andei com ele em estradas de terra que eu pensava que fosse ser um carro que fosse começar a bater suspensão logo de cara, dar batente de suspensão, né, batente de amortecedor, mas não, o carro foi muito bem. Eu espero que nessa jornada que ele vai ter comigo aí, pelo menos nos próximos 2 anos, ele consiga manter a qualidade que ele está tendo nesse início, né, de carreira comigo. Mas assim, eu achei um carro muito interessante e, assim, só como comparação, a versão mais barata do 408 que existe no mercado, que eu acredito que seja a Allure, ela custa em torno de R$80 mil. Esse carro na nota fiscal de fábrica para a empresa onde eu trabalho, ele saiu por R$50 mil, ou seja, uma diferença de preço gritante, né? Olha quanto a gente paga mais, né? É complicado. O espaço no porta-malas também é excelente. Também aquela parte do banco que você abaixa também é prático, porque o Fiesta era muito prático porque virava um mini furgãozinho quando eu precisava, né? Às vezes levava muita coisa dentro do carro, então eu abaixava o banco e ele virava tipo um furgão. Mas o 408 também consegue manter esse padrão por poder também abaixar o banco traseiro, né? Então é isso, assim, a direção tem um peso muito bom, você dirige um pouquinho mais elevado que no Fiesta, mas também não é nada ruim, e principalmente a amplitude de regulagem do volante é bastante interessante, porque ele tem uma regulagem de profundidade muito grande, então você fica muito confortável no volante do carro, além da empunhadura muito boa. Então eu tenho gostado muito do 408, apesar de não achar ele tão performático, tão visceral quanto o Fiesta era, né? O Fiesta era muito mais visceral, performático do que esse 408. Vamos ver aí, talvez quando ele fizer 15 mil quilômetros eu volte a falar dele para vocês saberem como é que esse carro está e ver se ele está valendo a pena, né, como um carro de trabalho, né? Os C3 Origine que estão trabalhando como os carros de entrada, pé de bois, estão dando certo lá no trabalho. Agora vamos ver o 408. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem.